Graça e paz, amados. Eu gostaria de trazer uma mensagem e convidá-los a refletir sobre ela, cujo tema é: será que é possível voltar a viver como os irmãos do passado? Atos capítulo 2, versículo 44, que diz: todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Queridos, a Bíblia diz que os irmãos da igreja primitiva viviam em amor e que não havia necessitado entre os irmãos. Isso é muito lindo. No versículo de número 45 do capítulo 2, nós vamos ver que os irmãos vendiam tudo que tinham e repartiam o dinheiro entre os necessitados. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que os apóstolos, eles tinham acesso a todo o dinheiro que entrava na igreja. E eu fico imaginando Pedro, ali no capítulo 3 de Atos, quando ele encontra aquele homem coxo. E no versículo 6 do capítulo 3 ele diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E quem era Pedro? Pedro era uma das pessoas que tinha acesso a todo o dinheiro que entrava na igreja. Porém, o coração de Pedro, como o coração dos outros apóstolos, não estavam no dinheiro. A Bíblia diz no capítulo 6 de Atos que, para provar o que eu estou dizendo, eles escolheram 7 homens capacitados e cheios do Espírito Santo para cuidar do dinheiro, para que eles continuassem a se dedicar ao ministério da palavra, do jejum e da oração. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos presenciando templos fechados, grandes igrejas que não podem mais abrir com a sua totalidade de membros. E tudo isso por quê? Será que é apenas a pandemia? Ou será que há uma permissão de Deus para trazer uma reflexão a esses homens? Há muitos que têm usado a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para fazer comércio, para fazer campanhas, para enganar o povo, para extorquir a fé das pessoas. A Bíblia diz, no livro de Lucas, no capítulo de número 21, Jesus estava observando as pessoas colocando oferta no gasofilácio. E a Bíblia diz que a viúva colocou apenas 2 moedinhas. E Jesus disse que a maior oferta daquele dia foi daquela mulher. Mas sabe o que estão fazendo com esta referência? Muitos usam esta referência para dizer às pessoas: faça como aquela viúva e dê tudo que você tem. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia não diz que Deus ama quem dá por obrigação. A Bíblia não diz que Deus ama aquele que dá porque está sendo forçado a dar. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Queridos, alguns dias atrás, nós ouvimos algo que nos entristeceu bastante. Nós temos um pequeno grupo de pessoas que se reúne conosco aqui em Brasília. E nós ouvimos alguém dizer o seguinte: olha, estão dizendo por aí que vocês não são de Deus. E sabe por que estão dizendo isso? Porque nós não pedimos ofertas no culto, nós não exigimos dízimos, nós não pedimos dinheiro no culto. Sabe por quê, queridos? Porque eu entendo que mesmo quando você vai contribuir, você tem que contribuir com amor. Não por obrigação, não porque alguém está passando aquela salva ali e você tem que ir lá deixar a sua oferta, não. Você tem que contribuir por amor. Quantas pessoas estão contribuindo, quantas pessoas estão dando dinheiro nas igrejas, mas a vida, infelizmente, é uma vida toda errada. Não adianta nós darmos dinheiro na igreja, não adianta nós darmos dízimo, não adianta nós darmos ofertas, se nós não procuramos viver como Deus quer que nós venhamos estar vivendo. Queridos, eu fico vendo Pedro, no capítulo 3 de Atos, no versículo 6, quando Pedro encontra aquele coxo lá na porta do templo, Pedro diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O que Pedro tinha era o Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro foi bem claro. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Com certeza Pedro não tinha uma moeda no seu bolso naquele momento para dar para aquele coxo, mas Pedro tinha algo muito especial, que era o Espírito Santo de Deus. Queridos, eu fico pensando, quem era Pedro? Pedro era um homem que tinha acesso a todo o dinheiro que entrava na igreja, porque a Bíblia diz que os irmãos vendiam suas propriedades
E eles distribuíam, eles depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que esse dinheiro fosse distribuído entre os irmãos necessitados. Pedro, o coração de Pedro, como o dos outros apóstolos, não estava no dinheiro. Pedro, ele não pensou assim, ou ele não agiu da forma assim, como eu vou dizer. Eu vou comprar barcos, equipar minha empresa de pesca e vou então pagar pessoas para estarem na minha empresa enquanto eu faço a obra de Deus. Não, Pedro não fez isso, porque o coração dele não estava no dinheiro. O que Pedro queria era ganhar almas para Jesus. O que Pedro queria era anunciar a palavra de Deus. Eu fico analisando os templos fechados. Será que os templos estão fechados apenas por causa da pandemia? Ou será que é uma permissão de Deus para trazer a reflexão, para trazer uma reflexão a muitos pastores, a muitos líderes que têm aberto igrejas, que têm usado a palavra de Deus como comércio para ganhar dinheiro? Queridos, nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Nós precisamos anunciar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho diz que Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia não diz que Deus ama quem dá por obrigação, não. É por amor, queridos. Quando nós olhamos para o livro de Atos e nós vamos ver o modelo perfeito para a igreja do Senhor Jesus, a Bíblia diz que os irmãos vendiam tudo que tinham. E o dinheiro não era desviado. O dinheiro era utilizado em prol dos necessitados. Mas o que acontece hoje? Existem pessoas que passam fome, que congregam em templos lindos, templos maravilhosos, mas passam fome, passam necessidade. Por quê? Porque infelizmente, muitos pastores, muitos líderes não estão preocupados com as ovelhas do Senhor Jesus. Estão preocupados em juntar tesouro nessa terra. E Jesus disse que nós não devemos juntar tesouro nessa terra. Livro de Mateus, capítulo 19, capítulo 6, versículo 19 em diante. Jesus diz que nós não devemos juntar tesouro nessa terra, porque aqui existe o ferrugem, o ladrão, existe a traça e tudo isso destrói os tesouros que nós adquirimos nesse mundo. A Bíblia diz que nós devemos juntar tesouro no céu, mas existem pessoas que estão usando a palavra de Deus para simplesmente criarem um grande império, para infelizmente comprarem carrões, mansões, enquanto os membros estão passando necessidade. Quando a Bíblia diz lá em Malaquias, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Hoje, o Senhor não habita mais dentro de um templo. E o verdadeiro templo é o ser humano. Eu não estou dizendo com isso que você não pode contribuir para a manutenção dos templos, não. Mas eu estou dizendo que nós precisamos olhar para os verdadeiros templos, que são as pessoas. Um certo dia, eu dentro de um ônibus, sentei ao lado de um homem e do nada ele disse para mim, a paz do Senhor. Eu disse, como que você sabe que eu sou cristão? Ele disse, eu percebi. E ele disse, irmão, está acontecendo coisas muito tristes nos nossos dias. Eu disse, é verdade. Ele disse lá perto de casa um dia, um amigo meu, acabou o gás da casa dele, ele foi na igreja pedir ao pastor. E sabe qual foi a resposta que o pastor deu a ele? Irmão, aqui não sai nada, aqui só entra. Queridos, eu viajei o Brasil inteiro durante 2 anos e meio. Eu vi coisas terríveis, eu presenciei coisas terríveis. Eu estava em uma certa igreja em São Paulo, enorme. E aí um dos obreiros disse, quem aqui quer dar uma oferta de amor ao Senhor? E eu me levantei para ofertar. Eu tinha R$50 no meu bolso. Sabe o que aquele obreiro disse assim para mim? Você vai ofertar no cartão de crédito, no talão de cheque ou dinheiro em espécie? Eu falei, em dinheiro. Ele disse, a menor oferta é R$1.000 você tem. Se você não tem, volte e sente lá no seu banco. Queridos, já estão estipulando até o tanto que você deve ofertar. Já estão estipulando o tanto que você tem que contribuir. Queridos, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E nós precisamos entender
que nós precisamos voltar a viver como a igreja primitiva vivia. Não haviam necessitados no meio dos irmãos, mas hoje, infelizmente, existem pessoas que quanto mais têm, mais elas querem. Se tem um carro, quer comprar mais um, como se fosse andar dentro de 2 carros. Tem uma casa, quer mais outra, como se fosse morar dentro de 2 casas. E quem tem não tem coragem de repartir com quem não tem. Infelizmente, nós vivemos isso nos dias de hoje. Quando nós olhamos para o capítulo 4 de Atos, no versículo 31, a Bíblia diz que quando os irmãos oravam, o chão tremia, tamanho era o poder de Deus manifesto entre eles. E por quê? Porque eles viviam em amor, eles viviam em santidade, eles viviam em obediência ao Senhor. Queridos, a Bíblia diz que os irmãos, eles viviam em amor. E eles caíam na simpatia do povo, as pessoas admiravam a igreja. Por quê? Porque eles viviam o que eles pregavam e eles pregavam o que eles viviam. Nós precisamos voltar a viver como os irmãos viviam na igreja primitiva. Mas hoje, infelizmente, está se cumprindo o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 5. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveriam homens arrogantes, jactanciosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, pessoas que não respeitavam mais ao Senhor, e nós estamos vendo isso, filhos que não obedecem mais os pais, filhos que não respeitam mais os pais. Nós estamos vendo isso. Por que nós estamos vendo jovens morrendo tão cedo? Porque estão, infelizmente, vivendo em rebeldia. Queridos, vamos refletir sobre esta mensagem. Vamos procurar lutar para voltar a viver como a igreja primitiva vivia. Em 1 João capítulo 3, versículo de número 18, o apóstolo João diz que o nosso amor não deve ser de palavras, não deve ser apenas de conversa, mas deve ser de atitudes. Vamos voltar a viver como a igreja primitiva vivia. Eu quero deixar esta mensagem para você. Você que não está conseguindo congregar nos templos, as pessoas, elas acham que igreja só é igreja se estiver dentro de um templo. Existem pessoas hoje que estão vivendo em depressão, pessoas que estão sofrendo com síndrome do pânico. Sabe por quê? Porque não conseguem congregar em casa, não conseguem congregar com os irmãos, porque elas elas acham que para ser igreja tem que estar dentro de um templo. Queridos, o Senhor está permitindo acontecer tudo isso. Sabe por quê também? Porque muitos falsos pastores, muitos homens estão extorquindo a fé das pessoas. Está se cumprindo o que Pedro disse em 2 Pedro capítulo 2. Ele disse que nos últimos dias apareceriam falsos mestres que fariam negócios da fé. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer a obra de Deus por interesse financeiro. A Bíblia diz que nós devemos fazer a obra do Senhor por amor. O maior propósito de Deus não é enricar ninguém. O maior propósito de Deus, quando enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, não foi para dar uma mansão, não foi para dar um carro novo para você, não foi para fazer você rico, não, mas foi para salvar a sua alma. Reflita, pense sobre isso. Queridos, é tempo de nós refletirmos, é tempo de nós voltarmos a viver como a igreja primitiva vivia. Reflita sobre isso. Você, pastor, você que prega a palavra, você que cobra para pregar a palavra. Eu estive na Europa em 2018 e eu ouvi pessoas me dizerem que pregadores saem daqui do Brasil e cobravam 4.000 euros para pregar a palavra de Deus. Queridos, sabe por que o Senhor está permitindo os templos se fecharem, estarem fechados? Porque infelizmente estavam usando os templos para fazerem shows, verdadeiras adorações a seres humanos, a homens. Por isso o Senhor, eu acredito que permitiu também esses templos estarem fechados, para que os pastores reflitam e para que eles possam, quando tudo se abrir, se é que vai voltar ao normal o mundo, que eles possam refletir e fazerem a obra de Deus de forma diferente. Certo dia eu estava em uma igreja e eu vi o pastor pedindo perdão para a igreja. E sabe por que ele estava pedindo perdão? Porque o pregador que estava pregando lá, fazendo uma campanha,
Ele disse para as pessoas o seguinte: olha, no último dia da campanha você tem que trazer uma oferta. Se você não tiver dinheiro, peça emprestado, peça um agiota, peça empréstimo no banco, mas não venha sem dinheiro. Se você não tem como pedir emprestado, venda a sua geladeira, venda a sua televisão. Isso não é de Deus. Queridos, a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Muitos dirão, Senhor, nós fizemos milagre no teu nome. Sabe que eles ouvirão o Senhor dizer? Você cobrou para orar, você cobrou para pregar, você cobrou para dar testemunho de mim. Queridos, nós não podemos cobrar para pregar a palavra de Deus. Nós não podemos exigir dinheiro para nós fazermos a obra de Deus. Mas hoje, o Senhor está levando a essas pessoas a fazerem uma reflexão. E eu convido você nesse momento, você que não está congregando, porque os templos estão fechados, congregue com a sua família. Faça como os irmãos da igreja primitiva. Se você puder se reunir com alguns irmãos, se reúna com os irmãos, mas não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Queridos, é importante nós tomarmos os cuidados necessários, sim. É importante nós tomarmos os cuidados como higiene pessoal, usar máscaras, álcool em gel, mas nós não podemos deixar de congregar. Ao menos com a nossa família nós precisamos congregar. É um desafio nos dias de hoje. Queridos, eu tenho ouvido histórias de pessoas que cometeram suicídio, de pessoas que estão vivendo em depressão, de pessoas que estão sofrendo com síndrome do pânico. Tudo isso porque não estão podendo congregar. As pessoas acham que igreja só é igreja se tiver um templo. Não. Jesus disse que onde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele se fará presente. Então, reflita sobre isso. E eu gostaria de encerrar a mensagem fazendo um apelo aos pastores, fazendo um apelo aos pregadores. Você que prega a palavra assim como eu prego, você que pastoreia, eu gostaria de pedir para você, reflita como você está conduzindo o seu rebanho. Certo dia um irmão me ligou e disse que o pastor dele falou assim para ele numa ligação: você já depositou o seu dízimo desse mês? E aquele irmão ficou triste, sabe por quê? Porque quando ele atendeu o telefone, o pastor sequer perguntou para ele: como está a sua família? Como você está? Não, ele já perguntou logo: você já depositou o dízimo desse mês? Queridos, Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Vamos lutar para que o nosso amor não se acabe. Vamos lutar, irmãos. Ainda é possível nós voltarmos a viver como a igreja primitiva vivia, sim. Mas nós vivemos num tempo tão difícil, irmãos, aonde nós somos julgados pelo que falamos. Queridos, se nós testemunhamos para estimular outras pessoas a fazerem o mesmo, nós somos acusados de sermos fariseus, hipócritas. Queridos, Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para tudo. E o tempo agora, irmãos, é de nós testemunharmos, é de nós estimularmos os nossos irmãos para que eles não venham perder a fé. Existem pessoas que estão perdendo a fé, mas nós não podemos perder a fé. Nós precisamos continuar firmes, caminhando rumo à eternidade, para que possamos ouvir o Senhor dizer: vinde, benditos do meu Pai. Se você puder, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Se você puder fazer com que essa mensagem chegue a pastores, a missionários. Queridos, nós não podemos generalizar e dizer que todos são mercenários, não. Existem homens de Deus, existem pessoas que fazem a obra por amor. Nós não podemos fazer como Elias fez. Lembram de Elias? Capítulo 19 de 1 Reis. Elias disse para o Senhor: mataram todos os teus profetas e só sobrou eu, Senhor. O Senhor disse: não, Elias, ainda sobraram 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. E eu sei que existem pessoas que não se dobraram diante do mundo,
Existem pessoas que não se dobraram diante do dinheiro. Existem pessoas que fazem a obra de Deus por amor. Existem pessoas que fazem a obra porque têm prazer em fazer a obra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Queridos, um certo dia eu estava numa igreja, no estado do Amapá. E eu fiquei tão triste porque nessa igreja estava tendo uma campanha. E a campanha era uma campanha pela família. E cada pessoa tinha que levar uma garrafa de água para casa. Uma garrafa por cada membro da família. E sabe quanto custava uma garrafa? R$100. E quem não tinha condições de pagar R$100 não podia participar da campanha. Sabe, irmãos? É tão triste você ver igrejas que só pensam em dinheiro. É voto para isso, é voto para aquilo, é envelope para isso, é envelope para aquilo. Irmãos, nós precisamos urgentemente refletir e voltar a viver como a igreja primitiva vivia. Eu quero encerrar esta mensagem orando por todos nós, orando pela igreja do Senhor, orando para que os pastores possam refletir e possam fazer o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5. Pedro diz que os pastores não devem dominar o rebanho. Os pastores devem ser exemplos. E eles não devem fazer a obra por interesse financeiro, não. É claro que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas isso não significa dizer que nós temos que explorar os nossos irmãos. Isso não significa dizer que nós temos que explorar a fé dos nossos irmãos. Queridos, eu poderia contar muitos testemunhos aqui para vocês. Confesso que eu estou com trauma. Porque às vezes a gente testemunha, às vezes a gente fala, e as pessoas chamam a gente de hipócritas, de fariseus, porque acham que a gente está falando para se aparecer, para receber elogio. Não. Não. Muitas vezes, e eu sei que muitas pessoas assim como eu, testemunham das grandezas que o Senhor faz em suas vidas, para estimular pessoas a fazerem o mesmo. Queridos, eu não tenho visão. E o que eu tento fazer é estimular as pessoas a refletir e pensar que elas podem fazer muito mais do que eu. Na minha limitação, eu sou cego. Na minha limitação eu tenho procurado fazer alguma coisa. Mas eu sei que eu poderia fazer muito mais. Mas eu tenho limitações que não me permitem fazer. E quando eu testemunho, quando eu falo, infelizmente, já fui acusado de ser fariseu, de ser hipócrita, porque eu falo do sonho de ganhar muitas almas. Porque muitas vezes eu falava dos momentos, do tempo que eu orava, mas eu não falava, nunca falei isso para receber elogio, nunca falei isso para receber um tapinha nas costas, mas para estimular as pessoas a fazerem. Queridos, pense, você que tem 2 olhos perfeitos, 2 mãos, 2 pernas perfeitas, você pode fazer muito mais do que eu, muito mais do que muitos irmãos que em cima de uma cadeira de roda tentam fazer a obra do Senhor e fazem, como o irmão Antônio Franco, na cidade de Camaçari, no estado da Bahia. Vocês podem fazer muito mais do que nós fazemos, porque vocês são perfeitos. E o que vocês estão fazendo para o Senhor? Por favor, não me interpretem mal, não me chamem de fariseu, não me chamem de hipócrita. Eu estou simplesmente tentando estimular você a fazer, a produzir para o reino de Deus. Jesus disse: bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor voltar, o encontrar trabalhando. Vamos trabalhar para o Senhor, vamos fazer a obra do Senhor, vamos ganhar almas para Jesus, vamos voltar a viver como a igreja primitiva vivia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento cada pessoa, meu Deus, que está assistindo, meu Pai, este vídeo e que ouviu esta palavra, Senhor. Pai querido, que cada um, Senhor, possa, meu Deus, pregar a tua palavra. Pai querido, tira de nós, Senhor, todo espírito de covardia. Pai querido, tira de nós todo espírito de medo. Dai-nos, ó Deus, a ousadia que havia no apóstolo Paulo. Dai-nos, Senhor, a intrepidez que havia em Pedro, para que possamos pregar a tua palavra e ganharmos almas para ti.
Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos e que o Senhor Jesus seja louvado para sempre. Amém.